bate-papo sobre a área jurídica. Dessa vez a gente vai conversar com Antônio Romano, diretor da Action Law do Grupo Action Sys e especialista em sistemas jurídicos. Já nesse mercado há um bom tempo, né, Romano? Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de falar com você, conversar um pouquinho. Posição, vamos lá. Vamos lá. A ideia é a gente tem feito esses bate-papos, mas para levantar a bola para que as pessoas pensem junto com a gente sobre tudo o que está acontecendo no mercado jurídico no Brasil, né? Então, conta para mim um pouquinho do que você acha, qual a importância que você dá hoje ao uso de tecnologias jurídicas. Muito bem, Cláudia. Olha, eu comecei a minha carreira nessa área de tecnologia jurídica, já tem um pouco mais de 20 anos, final dos anos 90, e na época você tinha muitas poucas opções para utilização de tecnologia, para aumento de eficiência, produtividade e tudo mais dentro dos escritórios, né? Hoje a situação é bastante diferente, felizmente. Existe uma oferta muito grande de produtos e de serviços. Você vê também que mudou, né? A própria sobrevivência hoje dos escritórios é algo extremamente importante, porque a competição é muito maior, existe uma guerra de preços, né? Então, a questão da produtividade, da eficiência, ela se torna cada vez mais importante. Eu não diria só isso, mas também a integração entre as pessoas, ainda mais no momento como esse que a gente vive hoje, com pandemia, Covid, etc., né? Se avizinha aí uma nova onda, a gente não sabe muito bem, esperamos que não, né? Mas isso pode acontecer. Então, veja, a tecnologia, ela sempre foi, mas hoje cada vez mais é um importante aliado das empresas, em especial dos escritórios de advocacia e dos departamentos jurídicos, né? Você percebe que, por exemplo, no caso do departamento jurídico, que necessita atender as demandas internas da empresa, então é muito importante que ele consiga andar lado a lado com seus pares, com as áreas de negócios, para poder fazer o atendimento, né? E a tecnologia ajuda nesse sentido, desde da geração da demanda para o departamento jurídico até a contratação do escritório de advocacia, que vai representar a empresa perante aquele assunto que está sendo colocado naquele momento. Então, toda essa integração ela é muito importante. Hoje você tem no mercado, diferentemente de 20 anos atrás, né, uma série de ERPs. Porém, os problemas, Cláudia, eles continuam muito parecidos. Os ERPs de hoje, eles estão mais modernos, mais atuais, muitos são em nuvem, então você acaba tendo uma oferta de tecnologia muito boa. Entretanto, algumas vezes os escritórios e os departamentos se iludem com a ideia de simplesmente colocar um sistema sem antes fazer uma revisão de seus processos de trabalho. E isso pode ser o que o pessoal gosta de chamar de tiro no pé, porque você acaba gerando toda uma expectativa muito positiva de que um novo sistema vai te ajudar a controlar melhor as informações, as demandas e todos os processos de trabalho, e você muitas vezes se frustra em razão de não ter tomado alguns cuidados com esse processo, desde a escolha do correto, da tecnologia correta, do ERP correto, seja qual for o sistema, até a implementação ou implantação dele. Então, a mudança ela é grande, mas os problemas são os mesmos. Me diz uma coisa, esse tema que você colocou é muito importante, a questão dos ERPs, né? Então, a gente tem o ERP convencional e a gente tem aquele ERP exclusivo para a área jurídica, né? E você tem um híbrido, né? Como é que você encaixa a questão de processos jurídicos? Deixa eu me explicar melhor. Como você encaixa a questão dos processos relacionados ao segmento jurídico dentro de um ERP? Ele se encaixa só num ERP exclusivo jurídico ou num híbrido? Ou como a gente conseguiria colocar isso da melhor forma para um escritório ou para um departamento?
Departamento ainda tem um agravante, né? Porque ele está inserido dentro de uma empresa, muitas vezes dentro de uma indústria que já roda com o ERP, né? Como é que a gente consegue encaixar isso? Como é que a gente consegue facilitar a vida do departamento jurídico, seja um escritório ou um departamento de uma indústria, dentro da gestão através de um sistema específico? Acho que você usou uma palavra que é bem interessante, que é facilitar a vida, né? Como que a gente facilita a vida das pessoas? Então, a ideia de você ter usar tecnologia jurídica é você facilitar a vida das pessoas, né? Eu lembro que lá pelo mais ou menos anos 2000, um pouquinho antes, os advogados iam ao fórum e levavam uma máquina fotográfica ou um scanner de mão. Existia um scanner de mão muito interessante, que você usava para fazer a leitura dos processos, depois você voltava para o escritório. Tinha uma área dentro do escritório só para baixar o conteúdo daqueles scanners de mão, e depois eles digitavam no sistema para que o advogado tivesse esses acompanhamentos, né? E hoje as soluções jurídicas, elas fazem a leitura dos andamentos de processos nos tribunais, fazem a leitura das publicações nos diários do Brasil todo. Então você vê, é uma diferença bastante positiva. Só que isso eu entendo que, por o momento atual, são coisas básicas de um software jurídico. Então, só para diferenciar, por exemplo, um software especialista jurídico de um generalista, em relação ao que um software jurídico consegue trazer. Então, ele consegue ter essas funcionalidades que são muito importantes, que é fazer a leitura de andamento, fazer a leitura de publicação, até mesmo, em alguns casos, gerar a inicial, né? Para que o advogado possa avaliar se aquilo foi um trabalho bem feito e dar andamento naquele processo, né? Isso do ponto de vista de processo. Se você pegar do ponto de vista de projeto, né, tem muitos escritórios que trabalham com projetos, né, a construção de um shopping center, no M&A, que é fusão e aquisição. Então, você tem aí grandes projetos, né? Eu lembro também que no passado você tinha aquelas salas de projetos com documentos confidenciais que ficavam trancados, tinha um guarda na porta, né? Brincadeira, o guarda, mas uma pessoa ficava na porta ali, controlando a entrada e saída das pessoas, e todos aqueles documentos eram muito confidenciais. E hoje você tem plataformas de data rooms que você pode fazer tudo isso digitalmente e compartilhar aqueles documentos com as pessoas de uma forma muito mais simples, muito mais inteligente e facilitada, que foi a palavra que você usou, como facilitar a vida das pessoas, né? Então, os sistemas especialistas jurídicos, tanto para departamentos como para escritórios, eles viabilizam essas facilidades que você não tem num sistema generalista. Por outro lado, você tem em alguns sistemas mais generalistas, nos chamados ERPs, uma qualidade de atendimento e algumas facilidades que você não tem nos sistemas especialistas. E aí eu estou me referindo mais à questão de uma gestão financeira mais bem elaborada, né? Por exemplo, é muito importante você controlar teu fluxo de caixa, você controlar tuas contas em bancos, tuas aplicações, etc., o cartão corporativo, quando você usa. Então, tudo isso são funções que você, muitas vezes, vai encontrar em sistemas um pouco mais maduros aí no mercado, né? E eu acredito que você possa, como acontece, por exemplo, nas empresas, onde você tem lá numa área de departamento jurídico, você tem um departamento jurídico usando um sistema especialista para controlar contratos, procurações, as demandas com os escritórios, etc. E você está conectado ao ERP da empresa, porque aquilo gera movimentação financeira, gera eventualmente contingenciamento contábil. Então, tudo isso acaba sendo uma coisa muito importante, essa integração. A mesma coisa ocorre, ou pode ocorrer, nos escritórios de advocacia. Você pode ter um excelente sistema especialista de um lado e um excelente ou ótimo sistema de gestão financeira, por exemplo, controladoria, orçamento, etc., de um outro lado. É isso trabalhando de forma integrada. Inclusive, eu entendo que hoje esse é o melhor dos mundos.
Você trabalhar com aquilo que te dá mais facilidade em cada uma das áreas de atendimento da tua empresa, seja escritório ou departamento jurídico. Te dá mais segurança também, né? Porque você tem uma série de processos e procedimentos que garantem a segurança tanto dos documentos que você tem lá, como dos acessos, quem vai ter acesso ao que, quando, né? Tudo isso de uma forma mapeada. Eu acho que isso é cada vez mais importante. Até puxando aí, lembrando um pouquinho, existe uma coisinha chamada LGPD, que também precisa de um suporte aí dos seus sistemas jurídicos, né? Exato, Então, Cláudia. entendo que, na minha opinião, agora eu quero saber a sua, fica meio complicado da gente gerir um escritório ou um departamento jurídico de uma forma competitiva e eficiente sem o uso das tecnologias atuais, né? Fica assim, outro dia eu conheci um escritório que tinha uma demanda ali por projetos muito grande e ele precisava de um processo mais ágil. Então, você está levando o modelo ágil, que é muito usado na área de TI, para dentro dos escritórios de advocacia, com o uso de Kanban, por exemplo. Então, as atividades vão rolando rapidamente entre os vários departamentos, as várias pessoas envolvidas, né? E aquilo se torna, então, um processo integrado e acaba trazendo o benefício e a facilidade que você comentou no início, né? Gerando facilidade para quem faz a gestão e que para quem está na operação de tudo isso. Poderia, inclusive, estender a questão da tecnologia, por exemplo, para os sistemas de gestão documental. Você tem uma geração de informação e de conhecimento muito grande dentro de um escritório de advocacia. E é uma pena você não reaproveitar esse conhecimento. E pior ainda, né? Você citou a LGPD. É muito importante que você tenha teus processos bastante bem mapeados, bem maduros, processos de trabalho, digo, não jurídicos, né? Mas processos de trabalho bem maduros, bem mapeadinhos, para que você possa ter total aderência com o compliance, porque você precisa atender essas legislações, né? E a tecnologia ajuda nisso e ajuda também a reaproveitar todo esse conhecimento que eu comentei agora há pouco, né? Do ponto de vista de você compartilhar informações com o cliente, compartilhar com a equipe de advogados, até com advogados de outros escritórios que são seus correspondentes. Então, você poder fazer esse compartilhamento de uma maneira inteligente, facilitada através do uso da tecnologia, pode aumentar a tua eficiência, reduzir teu custo, uma série de benefícios que vão te tornar uma empresa mais competitiva, ainda mais por aquele ponto que eu falei, né? A guerra de preço, a Sim. alta competição. Você vê aí que os escritórios que estão aí no mercado há muitos anos e continuam em processo aí de crescimento, são escritórios mais admirados, eles têm uma coisa em comum. Se você observar bem, todos eles investem bastante em tecnologia. Alguns, inclusive, têm área de inovação dentro do escritório para trazer tecnologia para dentro, muitas vezes tecnologias até mesmo disruptivas, coisas muito novas. Você tem, por exemplo, na figura do smart contracts, uma possibilidade de você automatizar o processo de geração de contratos dentro de um processo qualquer de atendimento, né? Então imagina um processo lá que você tem que ficar gerando contratos o tempo todo. Então você tem hoje ferramentas que fazem isso, entendeu? Então a tecnologia ela é um forte aliado. Não dá para o advogado viver sem a tecnologia, né? E eu entendo que ambos conseguem andar muito bem juntos se você conseguir elaborar bem onde você quer chegar com o uso dessa tecnologia. Não simplesmente chegar, comprar e sair usando, mas primeiro verifique onde você quer chegar, onde você tem seus pontos que precisam ser melhorados. Não vou nem chamar de pontos fracos, mas aqueles pontos que você sabe que aquele controle não está legal, precisa de uma melhora. Onde é que você faz isso? Aí a tecnologia vem para ajudar nesse sentido. Muito obrigada. Foi excelente. Acho que a ideia era essa, é a gente passar um pouquinho do que acontece hoje, porque tudo isso que a gente falou, a gente não pode esquecer que tem um reflexo direto
no posicionamento desse advogado, desse escritório no mercado de trabalho. Seja ele sendo reconhecido pelos seus pares, pelos seus clientes, ou por possíveis novos colaboradores que possam vir agregar bastante ao seu negócio, né? Então, acho que a tecnologia, ela está facilitando muito isso, né? Está deixando bem claro aonde estamos e para onde vamos, né? Independente de se a gente está falando de um escritório pequeno, médio, grande, ou de um departamento. Ele tem impacto direto ali, né? Sem dúvida. Tem impacto bastante forte em tudo isso que você comentou, certamente. Muito obrigada, a gente precisa marcar mais papinhos como esse, adorei. Ah, tá bom. A gente adoraria também poder falar de outros temas relacionados, como, por exemplo, o uso de analytics, que é algo muito gostoso de tratar, porque você pega ali a possibilidade de você trazer para dentro do escritório algo que qualquer empresa precisa, né? Que é você fazer a gestão através de alguns indicadores. Então, se aqueles indicadores estão indo bem, você sabe que você está atingindo os seus objetivos estratégicos. Se eles não estão indo bem, você tem que sentar e revisitar aquele processo de trabalho para ver o que está acontecendo, onde é que você está perdendo dinheiro, né? Então, adoraria falar sobre essas coisas, sobre outras plataformas, sobre outras possibilidades que você tem, sobre o mercado geral aí de tecnologia para escritórios de advocacia. E também departamentos, né? Não esquecer dos departamentos jurídicos, obviamente. Marcado, vamos fazer isso. Romano, muito obrigada, adorei sua participação e valeu pelo apoio. Obrigado, Cláudia. Bom dia. Bom dia, beijo. Beijo.